Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da liturgia da palavra, que eu transmito sempre nas minhas mídias digitais. Paulo Roberto Maciel. Maciel é o endereço geral para você ir ao YouTube, Instagram, Facebook e blog. Para ir direto ao YouTube é @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. Direto ao Instagram, @Paulo Roberto Maciel 6 /. Neste vídeo, a liturgia referente ao domingo, iniciando a 16ª semana do Tempo Comum, no ano litúrgico A, dia 19 de julho de 2026. A cor dos paramentos litúrgicos é verde, conforme eu estou simbolizando com este lenço no pescoço. No rito, temos a missa própria com glória, eu creio, prefácio do domingo. Eu sou leitor e animador litúrgico na Igreja Central em Colatina. A primeira leitura é a leitura do livro da Sabedoria, capítulo 12, versículos 13, de 16 a 19. Não há, além de ti, outro Deus que cuide de todas as coisas e a quem devas mostrar que teu julgamento não foi injusto. A tua força é princípio da tua justiça e o teu domínio sobre todos te faz para com todos indulgente. Mostras a tua força a quem não crê na perfeição do teu poder, e nos que te conhecem castigas o seu atrevimento. No entanto, dominando tua própria força, julgas com clemência e nos governas com grande consideração. Pois quando quiseres, está ao teu alcance fazer o uso do teu poder. Assim procedendo, ensinaste ao teu povo que o justo deve ser humano. E a teus olhos deste a confortadora esperança de que concedes o perdão aos pecadores. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vamos ao Salmo responsorial agora. É o Salmo 85, na Bíblia Vulgata, ou 86 na de Jerusalém. Versículos 5º ao 6º, 9º ao 10º, 15 ao 16, refrão 5º-A. Ó Senhor, vós sois bom, sois clemente e fiel. Repitamos: ó Senhor, vós sois bom, sois clemente e fiel. Ó Senhor, vós sois bom e clemente. Sois perdão para quem vos invoca. Escutai, ó Senhor, minha prece, o lamento da minha oração. Ó Senhor, vós sois bom, sois clemente e fiel. As nações que criastes virão adorar e louvar vosso nome. Sois tão grande e fazeis maravilhas. Vós somente sois Deus e Senhor. Ó Senhor, vós sois bom, sois clemente e fiel. Vós, porém, sois clemente e fiel, sois amor, paciência e perdão. Tende pena e olhai para mim, confirmai com vigor vosso servo. Ó Senhor, vós sois bom, sois clemente e fiel. Repitamos: ó Senhor, vós sois bom, sois clemente e fiel. Segunda leitura, leitura da Epístola de São Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículos do 26 ao 27. Irmãos, o Espírito vem em socorro da nossa fraqueza, pois nós não sabemos o que pedir nem como pedir. É o próprio Espírito que intercede em nosso favor com gemidos inefáveis. E aquele que penetra o íntimo dos corações sabe qual é a intenção do Espírito, pois é sempre, segundo Deus, que o Espírito intercede em favor dos santos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora vamos ao Evangelho. É o escrito por São Mateus, capítulo 13, versículos do 24 ao 43. Vamos aclamá-lo primeiro, antes de proclamá-lo. Aleluia, 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 aleluia. Eu te louvo, ó Pai, Santo Deus do céu, Senhor da terra. Os mistérios do teu reino aos pequenos, Pai, revelas.
Eu te louvo, ó Pai, Santo Deus do céu, Senhor da terra. Os mistérios do teu reino aos pequenos, Pai, revelas. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus, glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, purificai, Senhor, minha mente, meus lábios e meu coração, para ouvir e receber vossa palavra, e que ela produza bons frutos na minha vida. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não. Pode acontecer que arrancando o joio arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita direi aos que cortam o trigo: arrancai primeiro o joio e amarrai-o em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce fica maior que as outras plantas e torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos nos seus ramos. Jesus contou-lhe ainda uma outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta: abrirei a boca para falar em parábolas. Vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Então Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifeiros são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal, e depois os lançarão na fornalha de fogo. Aí haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Olha aí, então, temos as leituras dominicais. O Evangelho é longo. Vamos aqui à explicação da revista Deus Conosco. Vamos passar para vocês o que pudermos. A palavra nos revela a paciência de Deus para conosco. Jesus garante que o reino está presente entre nós e caminhando para a sua realização definitiva, independentemente das condições adversas da história. No tempo da espera, do cultivo e do desenvolvimento até a colheita, somos convidados a prestar atenção ao reino de Deus, que se realiza no silêncio, sem grandes publicidades, só percebido pelos pequenos e pelos que aderem ao projeto de Deus. Bem, temos aqui também uma explicação da revista, do anuário Sagrado Coração de Jesus, folhinha Sagrado Coração. É um texto do Frei Wagner José da Rosa, da Ordem dos Frades Menores.
sobre o 16º domingo do tempo comum, Mateus capítulo 13, versículos do 24 ao 43. O estresse e a ansiedade do mundo atual não nos permitem esperar, muito menos ter esperança. E o que dirá esperançar? Esse evangelho nos convida a ter paciência e esperar e a esperançar também. Dessa forma, ter paciência de Deus é uma necessidade para que possamos viver bem. Julgamos e decidimos quase sempre de forma rápida e sem o devido amadurecimento. Tomar decisões precipitadas pode gerar respostas e reações não esperadas. Pré-julgamentos, preconceitos podem gerar grandes injustiças. Por isso é importante esperar o tempo da semente, da colheita e o tempo do fermento levedar toda a massa, pois cabe somente ao Filho do Homem fazer a colheita final e restituir o seu reino, e não a nós, como por vezes, na nossa autorreferencialidade, queremos que seja. Olha, o evangelho é muito longo, então não temos assim uma explicação muito fácil para o fiel comum entender. Mas ali, nessa palavra do Frei, já tivemos alguma informação, né? Então, vamos depois procurar ouvir homilias mais interessantes. Vamos aos santos do dia. Atenção, dia 19 de julho é dia de São Símaco. De acordo com o site da TV Rede Século XXI, rs21.com.br, Símaco nasceu na ilha de Sardenha, na Itália, no ano 500. Ele foi eleito papa com apenas 38 anos de idade. Realizou muitas obras. Construiu a Basílica de Santa Inês, adornou a Basílica de São Pedro e reconstruiu a Basílica dedicada a Todos os Santos. Reformou as catacumbas, construiu asilos para os idosos e libertou os escravos em Roma. Insatisfeitos com os trabalhos do Papa Símaco, os cardeais apresentaram outro Papa, Lourenço, chamado de antipapa. Símaco sofreu várias acusações, mas se defendeu brilhantemente. E depois, com a morte de Lourenço, o Papa Símaco aproximou-se dos cardeais que o haviam traído e perdoou a todos, bem como os fiéis. Santo Arsênio é do dia 19 de julho, ele foi um eremita. Os eremitas inicialmente eram autônomos, mas depois organizaram-se por uma regra ascética que fixava tempos de jejum e de oração na vida parcialmente comunitária, que mitigava a rígida separação até dos próprios semelhantes. Muitos cristãos empreendiam longas peregrinações para ter colóquio com estes anacoretas iluminados, entre os quais está precisamente Santo Arsênio, eremita no Egito e um dos mais célebres no deserto. O santo anacoreta, porém, não gostava de interromper a rígida observância do silêncio nem com um peregrino que viesse de longe. Arsênio nasceu em Roma em 354, de nobre família de senadores. Foi ordenado diácono pelo próprio Papa Dámaso. Em 383, o imperador Teodósio o quis em Constantinopla para confiar-lhe a educação dos filhos Arcádio e Honório. Ali ficou 11 anos, até 394, quando, depois de profunda crise espiritual, obteve a exoneração do cargo para se retirar para o deserto egípcio. Arsênio, então, com 40 anos, seguiu à risca a voz de Deus e desembarcou em Alexandria, no Egito, unindo-se à comunidade dos anacoretas de Sete, em pleno deserto. Passava noites inteiras em meditação e oração, feitas mais com lágrimas que com palavras, pois recebeu de Deus o dom das lágrimas. De 434 a 450, Arsênio teve de viver longe da tranquila Sete, invadida por tribo líbica. Morreu em Troy, perto de Mênfis. Dele ficaram uma crônica histórica e sábias máximas referidas por Daniel de Faran, amigo de 2 discípulos de Arsênio. Santo Arsênio, rogai por mim, rogai por nós. Santa Áurea é do dia 19 de julho, foi virgem e mártir, morreu em 856. Áurea nasceu em Sevilha, na Espanha, filha de pai mouro e mãe cristã, chamada Artemis. Com a morte de seu pai, foi para Córdoba,
com sua mãe e irmão, dedicando-se às práticas cristãs. Áurea viveu mais de 30 anos no mosteiro de Cuteclara. Ela foi denunciada por alguns parentes paternos quando confessou que professava o cristianismo. Perante o juiz, sua família foi ameaçada de morte, a menos que ela mudasse de religião. Áurea finalmente prometeu fazer o que lhe foi aconselhado, mas, voltando para casa, lamentou o que fez e pediu perdão a Deus. Desde então passou a visitar igrejas, demonstrando sua crença. Sendo mandada de volta para o juiz, confirmou sua fé em Cristo Jesus e reparou o erro que tinha cometido. Foi condenada à morte pela espada. Seus restos mortais foram jogados no rio. Santo Epáfras é do dia 19 de julho. Foi um discípulo do apóstolo dos gentios, São Paulo. Pregou o evangelho em Colosso, Laodiceia e Gerápolis. Santa Macrina é do dia 19 de julho. Foi virgem, irmã dos santos Basílio Magno, Gregório de Nissa e Pedro de Sebaste. De acordo com o site Dr. Plínio, Macrina, a jovem, nasceu em Cesareia no ano de 327, filha de Emélia e Basílio, o Antigo, e irmã de Basílio, bispo de Cesareia, de Gregório, bispo de Nissa, de Pedro, bispo de Sebaste. Era mais velha, a mãezinha, a protetora incansável, da qual São Basílio fala que foi educadora perfeita. Aos 12 anos ficou noiva, mas, morrendo o pretendente, decidiu se consagrar à educação dos irmãos. Em 373, Emélia faleceu. Os filhos já formados iam sempre visitar a grande Macrina, como a chamavam nos tempos da longínqua infância. Quando doente, já perto da morte, que a levou em 379, Gregório a viu sobre uma tábua, com silício, transferindo-a carinhosamente para o leito onde a moribunda, evocando o passado, pôs-se a render graças a Deus por tudo aquilo que bondosamente dignou-se a conceder-lhe. Senhor, tu acabaste com o medo da morte. Por ti, a verdadeira vida começa quando se acaba a vida atual. Dormimos por uns tempos, depois nos ressuscitarás ao som da trombeta. Tu nos salvaste da maldição e do pecado. Olha que bonita oração da santa, hein? Com o crucifixo de ferro que sempre tinha consigo, morreu em paz, sendo enterrada perto do pai e da mãe. Os pais tiveram 4 filhos santos. São Basílio Magno, que superou o pai, São Gregório de Nissa, também grande santo e padre da igreja, São Pedro de Sebaste e Santa Macrina. Olha que história bonita essa, hein? Vamos a mais um santo. São Bernoldo é santo do dia 19 de julho. Foi bispo, morreu em 1054, construiu muitas igrejas na diocese de Utrecht, na Holanda, e introduziu nos mosteiros a disciplina cluniacense. São João Plessington é santo do dia 19 de julho. Foi um presbítero, ou seja, padre e mártir. Morreu em 1679. Foi condenado à forca em Chester, na Inglaterra, durante o reinado do imperador Carlos II. Bem-aventurado do dia 19 de julho é o beato Pedro Crisch. Ele foi um penitente, morreu mais ou menos no ano 1323, após distribuir seus bens aos pobres, pôs-se a serviço da Catedral de Foligno, Itália. Olha, fez um trabalho bonito, distribuiu seus bens aos pobres. Ele passou a viver na Torre do Campanário. Bem-aventurado do dia 19 de julho é o beato Aquiles Puchala, presbítero e mártir, morreu em 1943. Foi um religioso franciscano polonês, fuzilado pelos invasores nazistas durante a Segunda Guerra. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa paz de Deus. É o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai,
Também do hebraico significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá aquilo que você deseja se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, esclarece as nossas dúvidas e diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando solicitamos algo. Sim, não ou espere. Acesse Paulo Roberto Maciel, YouTube, Instagram, Facebook e blog. Para ir direto ao Instagram é @Paulo Roberto Maciel 6 /.